Olá a todos! Hoje eu gostaria de apresentar o trabalho de programação intitulado como Uma análise empírica sobre o desempenho de algoritmos de ordenação. Os integrantes da equipe foram Paulo Victor Ribeiro da Silva, Sebastião Bicharra Neto. O objetivo do projeto é compreender a complexidade de diferentes algoritmos de ordenação, especificamente o Quicksort, Mergesort e o Insertion Sort. O foco do estudo foi em vetores com uma grande quantidade de elementos, variando o tamanho de 10.000 a 100.000. A ordenação de dados é uma operação fundamental em programação e é frequentemente necessária em uma ampla gama de aplicações. Existem diversos algoritmos de ordenação disponíveis, cada um com suas próprias características e complexidades. Neste trabalho, escolhemos estudar 3 dos mais populares algoritmos de ordenação: o Quicksort, o Mergesort e o Insertion Sort. O Quicksort é um algoritmo de ordenação eficiente que utiliza o conceito de pivô para dividir a lista em duas partes recursivamente. Uma curiosidade interessante é que, mesmo com o aumento significativo de elementos de 10.000 para 100.000, o tempo de processamento aumenta apenas cerca de 6 vezes, como pode ser observado no gráfico, o que comprova sua eficiência em lidar com um grande conjunto de dados. Além disso, o Quicksort possui uma implementação relativamente simples e é uma das escolhas mais populares entre os algoritmos de ordenação. O Mergesort é um algoritmo de ordenação altamente eficiente que opera dividindo uma lista em duas metades, ordenando cada metade e, em seguida, mesclando as duas em uma única lista ordenada. É particularmente eficaz em conjuntos de dados grandes, como ele é capaz de ordenar 10.000 elementos em apenas alguns milissegundos. Mesmo ao lidar com 100.000 elementos, ainda é uma opção viável, com um tempo de processamento de menos de um centésimo de segundo. Devido à sua escalabilidade e eficiência, o Mergesort é frequentemente usado em aplicações de processamento de dados de grande escala. Insertion Sort é um algoritmo de ordenação simples que percorre o vetor de elementos a serem ordenados e insere cada elemento na posição correta em relação aos elementos já ordenados. Ao analisar os dados de tempo de execução do Insertion Sort para diferentes tamanhos de vetor, podemos perceber que o desempenho do algoritmo é significativamente afetado pelo aumento do tamanho do vetor. Isso ocorre porque o Insertion Sort tem uma complexidade de tempo de O(n²), o que significa que seu tempo de execução aumenta exponencialmente à medida que o tamanho do vetor aumenta. Nesse sentido, para conjuntos de dados maiores, pode ser necessário recorrer a algoritmos de ordenação mais eficientes, como o Mergesort ou o Quicksort, que possuem uma complexidade de tempo de O(n log n) no pior caso. Esses algoritmos são mais eficientes para conjuntos de dados maiores e complexos, pois realizam a ordenação em um número menor de iterações. No entanto, o Insertion Sort ainda pode ser uma boa opção para conjuntos de dados menores ou como uma parte de uma estratégia de ordenação híbrida, combinando com outros algoritmos de ordenação. Por fim, é importante lembrar que a escolha do algoritmo de ordenação ideal depende do tamanho e complexidade do conjunto de dados a ser ordenados, bem como dos recursos computacionais disponíveis. Portanto, é necessário considerar cuidadosamente as características de cada algoritmo antes de selecionar o mais adequado para cada situação. Em conclusão, podemos afirmar que a atividade de programação com algoritmos de ordenação Quicksort, Mergesort e Insertion Sort foi uma experiência valiosa para a compreensão das complexidades e desempenho desses algoritmos em diferentes tamanhos de vetor. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que a escolha do algoritmo de ordenação adequado depende do tamanho do conjunto de dados e da eficiência desejada. Olá! Neste vídeo trataremos sobre o nosso projeto final, onde apresentaremos um trabalho intitulado Uma análise empírica sobre o desempenho de algoritmos de ordenação. Tivemos como participantes os alunos Caio César Macedo Antunes e Henrique Samir dos Santos Nascimento, e como orientador, o professor João Marcos Bastos Cavalcante. O objetivo deste projeto é compreender a complexidade de diferentes algoritmos de ordenação utilizando a estrutura vetor, particularmente com uma grande quantidade de elementos. Nossa equipe desenvolveu um código que implementa vetores com 100.000 elementos do tipo inteiro, com valores aleatórios desordenados, e os ordena utilizando Bubble Sort, Selection Sort e Chain Sort. Criamos inicialmente vetores com 10.000 elementos, e toda vez que o código era compilado e os dados coletados, gerávamos um novo vetor com mais 10.000 elementos, e o procedimento era iniciado novamente.
Isso foi feito até atingirmos a meta de vetores com 100.000 elementos. E então, os dados coletados foram utilizados para gerar os gráficos que mostram o comportamento dos algoritmos, que serão mostrados a seguir. Bubble Sort é um algoritmo de ordenação que compara dois elementos adjacentes e os troca até que estejam na ordem desejada. Nesse projeto, Bubble Sort se mostrou lento demais em relação aos outros algoritmos, levando 6 segundos para ordenar um vetor de 10.000 elementos e em torno de 11 minutos para ordenar um vetor de 100.000 elementos. Assim, é aconselhável apenas utilizá-lo para didática e ordenação. Selection Sort é um algoritmo de ordenação que seleciona o menor elemento de um vetor não ordenado em cada interação e coloca esse elemento no início. Nos testes realizados, se mostrou mais eficiente do que o Bubble Sort, levando 3 segundos para ordenar um vetor de 10.000 elementos e em torno de 4 minutos para ordenar um de 100.000 elementos. Dessa forma, é aconselhável ser utilizado em vetores que estejam parcialmente ordenados. O Team Sort é um algoritmo de ordenação híbrido, que combina a ordenação por inserção e o merge sort. Apresenta um desempenho cada vez melhor conforme o tamanho do vetor aumenta. Observando o gráfico, para o vetor de 100.000 elementos, o tempo médio de execução é de apenas 0,02 segundos, demonstrando a eficiência do Team Sort em lidar com tamanhos de vetor maiores, com baixo tempo de execução. Após os nossos testes e coleta de dados, nós também fizemos uma comparação entre os resultados de desempenho na ordenação de cada algoritmo. Indiscutivelmente, é notável a discrepância nos resultados. Isso acontece pelo diferente nível dos algoritmos selecionados. O Bubble Sort, por exemplo, é considerado por alguns o algoritmo de ordenação mais simples existente, complexidade O(n²), e por isso não se encaixa bem em todas as ocasiões. O Team Sort, por outro lado, é um algoritmo mais avançado, híbrido de dois outros algoritmos de ordenação, possui complexidade logarítmica n log n e foi projetado para ter boa performance em vários tipos de dados do mundo real. Por fim, podemos afirmar que o nosso estudo sobre os algoritmos de ordenação foi uma excelente experiência para compreendermos a complexidade do desempenho desses algoritmos em diferentes situações. Ao final do nosso projeto, apesar das diferenças de resultados, nós concluímos que a melhor escolha do algoritmo de ordenação depende do tamanho do conjunto de dados e da eficiência de dados desejado.